Lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Este é o canal EBD com Eduardo. Vos cumprimento na paz do Senhor Jesus. Vamos estudar hoje nesta nona videoaula do primeiro trimestre de 2023. Estamos estudando sobre Aviva a Tua Obra. 13 abençoadoras lições que estão nos deixando com uma compreensão melhor sobre o que é avivamento, o que é o verdadeiro avivamento, o que não é avivamento, a importância do avivamento, a necessidade do avivamento, exemplos de avivamento, exemplos de homens de Deus que foram avivados, exemplos de igrejas avivadas e exemplos de pessoas que nos deixaram um legado de experiências com a presença do Espírito Santo de Deus na vida, que servem de modelo para nós hoje entendermos que precisamos também deste avivamento real, deste avivamento verdadeiro em nossas vidas, nestes últimos dias, em nossas igrejas, nesses últimos dias. Então, essa é a lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Temos 3 tópicos que são o movimento de Atos se repete no Brasil, o nascimento de um novo movimento e a expansão do avivamento pentecostal. Estes são os 3 tópicos da nossa lição. Depois que nós aprendemos sobre o que é avivamento, o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento, o ministério avivado de Jesus, o avivamento na vida da igreja, o avivamento no ministério de Pedro, Estevão, um mártir avivado, e o avivamento espiritual no mundo. Agora vamos estudar sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Na lição passada, nós pudemos ver que Deus usara várias pessoas em determinados países, em muitos países, quando, através destes, Deus avivara vários países da Europa e veio e aqueles movimentos vieram a espalhar-se por todo o continente europeu, e o velho continente veio a receber o avivamento que respingaria na América e que espalhou-se mundo afora. E hoje nós vamos estudar sobre, dando sequência a esse estudo sobre avivamento, agora vamos ver sobre a ação do Espírito Santo de Deus na nossa nação, no nosso país. Nós vemos introdutoriamente que a chegada do movimento pentecostal no Brasil mudou a realidade espiritual da nossa nação de modo inquestionável e trouxe mudanças em termos de liturgia, na proclamação do evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Então nós já vemos que o movimento pentecostal, quando chega à nação brasileira, traz uma grande mudança na realidade espiritual, na realidade dos servos de Deus, dos irmãos que compunham as igrejas aqui no Brasil. E nós vamos ver que com a chegada do movimento pentecostal, houve ali um balançar, um movimento sacudiu as igrejas brasileiras. Quando nós vamos ver mais adiante que existia um estilo mais tradicional dentre as igrejas brasileiras, e com a chegada do movimento pentecostal houve uma grande mudança, um grande mover de Deus no meio das igrejas aqui no Brasil. Nós vemos que Daniel Berg e Gunnar Wingre, 2 missionários que juntos vieram dos Estados Unidos e chegaram na nossa nação no ano de 1910. Segundo a história, eles se conheceram pouco tempo antes e Deus os trouxe dos Estados Unidos para o Brasil. E eles, direcionados pelo Espírito de Deus, direcionados pelo próprio Senhor, eles vieram cumprir um propósito divino aqui no Brasil, e através deles, Deus trouxe esse avivamento. Deus iniciou o maior avivamento espiritual no Brasil com a vinda destes 2 homens de Deus,
Deus usou Daniel Berg e Gunnar Vingre como instrumentos seus, para que eles, como excelentes servos do Senhor, que tinham grande chama no coração por fazer a obra do Senhor, por ganhar almas para Cristo, e cheios do Espírito Santo de Deus, eles cumpriram o seu ministério, e a atuação deles em solo brasileiro foi uma ação de Deus, trazendo um mover espiritual, um avivamento nas igrejas aqui no Brasil, através do ministério destes. O primeiro tópico da nossa lição: o movimento de Atos se repete no Brasil. É interessante que a verdade, o texto áureo da nossa lição está em Atos capítulo 19, versículos 5 e 6, que diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. O que nós vemos em Atos capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 7, um conjunto de versículos que formam ali uma passagem na Bíblia, de um encontro do apóstolo Paulo com alguns discípulos de Cristo, que já eram discípulos de Cristo, ou seja, já tinham aceitado Jesus como Salvador. Pelo contexto, nós percebemos que eram pessoas que já estavam ali firmes em Cristo, mas eram pessoas que já tinham experimentado o batismo nas águas, mas não tinham experimentado o batismo no Espírito Santo. E nós vemos que eles já estavam servindo a Deus, estavam animados, mas ainda não tinham recebido o revestimento de poder. E a verdade prática da nossa lição diz que Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Então nós podemos ver que, de algum modo, as igrejas aqui no Brasil estavam em uma situação assemelhada à daqueles discípulos de Atos capítulo 19, quando eles têm aquele encontro ali com o apóstolo Paulo. Nós vemos que já eram servos de Deus, já estavam firmes na presença do Senhor, eram pessoas batizadas nas águas, mas ainda não conheciam a experiência do revestimento do poder do Espírito Santo. Ainda não tinham recebido aquele revestimento do poder do Santo Espírito de Deus, o batismo no Espírito Santo. Ainda não eram ali cheios, não eram revestidos. Então nós vemos que eram pessoas que estavam precisando dessa experiência, estavam precisando deste revestimento, estavam precisando dessa manifestação gloriosa do Santo Espírito na vida deles. As igrejas do Brasil estavam em situação semelhante. Nós vemos aqui no primeiro tópico, o movimento de Atos se repete no Brasil. Então algo parecido com o que aconteceu com aqueles discípulos, que depois que eles conhecem Paulo, que Paulo incentiva eles, através do apóstolo Paulo, eles buscam e recebem o revestimento. Aí o texto bíblico diz que eles haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, e Paulo impôs a mão sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em outras línguas, ou seja, também receberam o batismo no Espírito Santo. Então, assim, Deus usou Daniel Berg e Gunnar Vingre nas igrejas no Brasil, para que através deles viessem, muitas pessoas viessem a receber também este revestimento de poder. Então, aqui, primeiro subtópico do primeiro tópico. Pentecostes entre os salvos. Nós vemos aqui que quando Paulo tem um encontro com aqueles discípulos em Éfeso, Paulo pergunta para eles: recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? Ou seja, quando vocês creram, depois que passaram a crer, depois que passaram a servir a Cristo, a crer em Jesus como Salvador, vocês já receberam a bênção subsequente à salvação? Ou seja, além de encontrar com Cristo, além de ser salvo em Cristo, vocês já também receberam o batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder? Aí eles comentaram com o apóstolo Paulo, ou seja, responderam para o apóstolo Paulo: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo, seja, não temos nem conhecimento. E o texto aqui nos mostra que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, que pelo que a gente entende, que eles já tinham recebido
o batismo nas águas. Versículo 3 deixa claro, perguntou-lhes então, Paulo perguntou para eles, em que vocês são batizados então? Porque eles já tinham recebido batismo, aí disseram no batismo de João, ou seja, o batismo nas águas, batismo por imersão. E ali o apóstolo Paulo entendeu que eles já tinham sido, que eles sendo servos de Deus, já tinham recebido batismo nas águas, mas ainda não tinham recebido batismo no Espírito Santo, que eles nem conheciam ainda o Espírito Santo, ainda não ouviram falar, ainda não tinham explicado para eles sobre a bênção do batismo no Espírito Santo, do revestimento de poder. Então nós vemos que essa pergunta que Paulo faz para ele, quando vocês creram, vocês receberam também o batismo do Espírito Santo? Essa pergunta revela que um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19, 1 ao 7. Os discípulos de Éfeso já tinham a fé salvífica, em seguida receberam o batismo do Espírito Santo. Então, nós já havíamos comentado anteriormente, em uma ou mais das lições anteriores desse trimestre, que a bênção do batismo no Espírito Santo é diferente da bênção da experiência da salvação. A experiência da salvação, o batismo no Espírito Santo é outro. Há quem acredite que todo mundo que aceita Jesus já é batizado, mas existem vários textos bíblicos que mostram que não. Esse é um. Que eles já tinham a experiência da salvação, já tinham passado pela experiência da conversão, já tinham aceitado Jesus como Salvador e ainda não eram batizados. Então, que deixa claro que a bênção da salvação é um momento nas nossas vidas e o batismo do Espírito Santo é outro. São coisas distintas. Então, o batismo no Espírito Santo é uma segunda grande bênção de Deus para as nossas vidas. Segundo subtópico do primeiro tópico. A plenitude do Espírito Santo. Nós já pudemos ver anteriormente aquilo que eu acabei de citar. A experiência da salvação é uma, a experiência do batismo no Espírito Santo é outra. São duas experiências distintas, experiências diferentes. São duas bênçãos que Deus nos proporciona. Uma é ao encontrarmos com Cristo e outra é depois que temos Cristo nas nossas vidas, que é o batismo. Nós vemos em Atos 19 que essas duas coisas acontecem de forma muito clara, como eu acabei de citar. Primeiro, os discípulos, já servos de Cristo, discípulos de Cristo, foram batizados nas águas e só depois receberam o Espírito Santo. Que Atos 19, versículo 6, faz questão de evidenciar de mostrar a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Porque no versículo 6 diz, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Inclusive, eu quero só citar um detalhe aqui. A nossa lição, na lição de professores, página 63, quando está abordando essa questão que eu estou citando para os irmãos, traz lá Atos, capítulo 19, versículo 3. Mas se você for olhar lá direitinho, o versículo aí que cita, ou o versículo que mostra o que é citado na lição, que aqueles discípulos começaram a falar em línguas e profetizavam, não é o versículo 3, é o versículo 6 do capítulo 19. Então, quando os irmãos estiverem lendo, os irmãos só observem essa questão aí. Que eu acredito que deva ter acontecido um pequeno erro de digitação lá. Colocaram Atos 19, 3, aí no segundo subtópico do primeiro tópico, mas é Atos 19, não 19, 3, 19, 6. Que mostra que aqueles discípulos tiveram a experiência do batismo no Espírito Santo. Que eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizavam. Né? Então é só para nós ficarmos atentos com essa questão aí, Atos 19, 6. Terceiro subtópico para nós fecharmos aqui o primeiro tópico. Terceiro subtópico, chamados por Deus. Aqui nós vemos que, assim como Deus trabalhou na vida daqueles discípulos que estavam em Éfeso, que receberam o revestimento a partir da chegada do apóstolo Paulo, algo semelhante aconteceu também no Brasil, através de Daniel Berg e de Gunnar Wingre, que são conhecidos como os fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, né? Então nós vemos que Deus direcionou aqueles dois missionários que eram da Suécia, dois missionários suecos, e eles vieram chegando em solo brasileiro no dia 19 de novembro de 1910.
nós vemos que no início do século XX, aqui no Brasil, predominava a existência de igrejas tradicionais, igrejas históricas, igrejas de característica mais tradicional, e que nestas igrejas tinha muita gente que havia experimentado a salvação em Cristo, porém ainda não haviam experimentado o batismo no Espírito Santo. Nós vamos aqui, estamos vendo a correlação entre a situação da igreja naquela época no Brasil e aqueles discípulos de Éfeso, Atos capítulo 19. Aí nós vemos que nesse contexto é que Deus usa Daniel Berg e Gunnar Wingren para mostrar para aqueles irmãos, para aqueles cristãos aqui do Brasil, que eles não podiam mais ignorar a grande bênção que Deus proporciona para o seu povo, que é do revestimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Que eles agora precisavam abrir os olhos e entender essa bênção e buscá-la, e que eles iriam receber. E nós vemos que as experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passaram a se repetir em terras brasileiras. Então, assim como aqueles discípulos que tiveram aquele encontro com o apóstolo Paulo, e aí depois de já terem aceitado a Cristo, serem batizados nas águas, passaram a receber o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, tal qual aconteceu aqui no Brasil. Deus usou os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, e através deles, Deus trouxe um grande movimento pentecostal na nossa nação brasileira, para a glória do Senhor. Esse é o nosso primeiro tópico da lição de número 9. Segundo tópico da nossa lição, o nascimento de um novo movimento. O nascimento de um novo movimento. Segundo tópico tem mais 3 subtópicos. E o primeiro subtópico, a pregação do movimento pentecostal. Nós vemos que as igrejas eram, em sua maioria, tradicionais aqui no Brasil, igrejas chamadas de igrejas históricas, que não tinham uma experiência com o batismo com o Espírito Santo, com o revestimento de poder do Espírito Santo. E nós vemos que os missionários Daniel Berg, Gunnar Wingren, e aqueles que ouviram a pregação da mensagem pentecostal, acreditaram e começaram a buscar o revestimento de poder do Espírito Santo, passaram então a ser tratados com indiferença pelas igrejas. Como nós já começamos a ver no primeiro tópico, e aqui nós vemos que a pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais. E a mensagem deles, essa mensagem pentecostal, que era diferente do que eles estavam vivenciando e daquilo que eles acreditavam, começou a causar incômodo, começou a causar preocupação por parte deles. Eles entenderam que a mensagem daqueles missionários era antibíblica. E ali começou a existir uma perseguição contra os servos do Senhor. A perseguição não só por aqueles que pregavam, mas também perseguição para aqueles que aceitavam aquela mensagem, aquela pregação. Aí a nossa lição mostra que a irmã Celina de Albuquerque era membro de uma dessas igrejas tradicionais que existiam aqui no Brasil na época, e ela, ouvindo aquela mensagem pentecostal, a mensagem do batismo do Espírito Santo, ela acreditou e ela aceitou aquela mensagem, e ela passou a buscar em casa. Ela tomou a decisão de ficar na casa dela para evitar um problema, porque ela sabia que a maioria não tinham aceitado aquela mensagem. Ela, tendo aceitado, ela preferiu ficar em casa e começou a orar a Deus, buscando ao Senhor para que confirmasse para ela se aquela doutrina, aquela mensagem trazida pelos missionários do Senhor estava ou não correta, se era ou não correta. E ali, ela buscando aquela confirmação de Deus, a história mostra que ela recebeu o dom de Deus, o revestimento de poder. E hoje, a irmã Celina de Albuquerque é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Então, hoje, muitas pessoas comentam sobre essa bênção dessa irmã, que foi a primeira
brasileira a receber aqui no Brasil o revestimento de poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. E nós vemos aqui na lição que outros irmãos, além da Celina de Albuquerque, se juntaram. Outros irmãos se juntaram a Celina de Albuquerque. Outros irmãos, além dela, creram naquela mensagem, naquela pregação, na mensagem pentecostal. E eles também receberam o revestimento, o batismo do Espírito Santo. O que é triste é que tem um lado difícil que, como muitos não aceitaram, eles não só não aceitaram, como começaram a bater de frente aqui. E a lição mostra que a direção da igreja, da qual eles faziam parte, a irmã Celina de Albuquerque e os outros irmãos que buscaram e receberam o batismo do Espírito Santo, não concordou com aquele avivamento que eles estavam recebendo, com aquela manifestação do Espírito Santo na vida deles. E ali, eles fizeram uma reunião. Naquela reunião, eles procuraram ver quais irmãos estavam de acordo com a mensagem dos missionários, e aquelas pessoas que aderiram àquela mensagem, que aceitaram, que estavam fazendo parte daquele movimento, 9 irmãos foram convidados a mudar-se, a deixar aquela igreja. Então, aqueles irmãos aceitaram e receberam o batismo do Espírito Santo, mas acabaram não sendo aceitos na sua igreja e foram convidados a mudar. Acabaram deixando a igreja porque a maioria dos irmãos da igreja, a liderança da igreja, não aceitou aquela doutrina pentecostal, aquela mensagem pentecostal. Então, nós vemos que a partir daí começou uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Foi um movimento que trouxe grandes bênçãos, muitas pessoas creram e receberam, mas os que não, como muitos não creram e não receberam, e consequentemente não receberam, acabaram sendo instrumentos de perseguição para a igreja pentecostal no Brasil. Segundo subtópico do nosso segundo tópico, crescimento e perseguição. Nós vemos que as perseguições foram grandes contra os pentecostais no Brasil. Mas nós vemos que Mateus capítulo 5, versículo 10, o próprio Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós vemos que houve perseguição, houve um lado difícil, mas nós percebemos que Deus sempre estava com eles, que Deus sempre sustentava, que Deus estava abençoando, prosperando, porque aquilo era de fato uma ação divina na vida da igreja, daqueles irmãos. E nós vemos que nos primeiros batismos, no contexto das perseguições que os pentecostais sofreram aqui no Brasil, nos primeiros batismos que aconteceram no estado do Pará, inclusive do qual fazemos parte, Rondon do Pará, no Pará, os primeiros batismos que foram realizados no estado do Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o momento do batismo, o ato batismal. A igreja se reuniu para batizar pessoas que tinham aceitado a Jesus, e naquele ato batismal houve a tentativa de cancelar, de impedir que fizessem aquele ato. Então foi um dos exemplos de como a igreja pentecostal está, que os pentecostais estavam sofrendo perseguições. Outro registro dentro desse contexto, segundo relatos, foi de um homem que sacou de um punhal para intentar contra o missionário Gunnar Vingre, e a irmã Celina, a qual citamos há pouco, que ajudou a impedir que aquele crime acontecesse. Outra situação ocorreu em Mosqueiro, no interior do estado do Pará, que uma casa onde se reuniam para pregar a mensagem divina foi cercada e apedrejada. Pessoas cercaram aquela casa onde os irmãos se reuniam para pregar, e ali, cercando aquela casa, a apedrejaram. Então são alguns exemplos de várias situações que ocorreram de perseguições contra os pentecostais, os servos do Senhor. Aí, esse segundo tópico é finalizado com a expressão: entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. E aqui o pastor comentarista deixa o texto de Salmo 34, verso 7, que diz, Salmos de número 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Então, isso aconteceu no meio dos irmãos da igreja, dos irmãos pentecostais, que sofreram perseguições, mas Deus estava ali protegendo, ajudando, fortalecendo, abençoando. Então nós vemos aqui, para fecharmos esse segundo tópico, no terceiro subtópico, curas divinas. Nós vimos já ao longo do estudo desse assunto do trimestre que o crente precisa da unção do Espírito Santo. E ainda mais o obreiro do Senhor, o cooperador na obra do Senhor. E o nosso ministério, ele é confirmado como que tendo a unção do Espírito Santo com os sinais que se seguem. E nós vemos que há relatos de muitos sinais de que era na unção do Espírito Santo que aqueles irmãos estavam fazendo a obra do Senhor, estavam vivendo e fazendo a obra de Deus na unção do Espírito Santo. E esse tópico aqui mostra que se houve dificuldades e muitas perseguições, houve também intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. E aqui a nossa lição cita aqui um trecho do Diário de um Pioneiro, de Gunnar Wingre, publicado pela editora CPAD, que, segundo o relato desse livro, foi extraído um trecho que é citado na nossa lição, que diz que houvera vários milagres que aconteceram, como uma irmã que foi curada de uma enfermidade incurável no seu lábio. Uma irmã tinha uma enfermidade no lábio, incurável, mas foi curada, incurável para a condição humana, mas Deus realizou o milagre. Um paralítico foi curado, uma criança com febre também recebeu a cura, um homem de idade que sofreu com a hérnia por 9 anos veio a receber também o seu milagre. Outro homem estava enfermo há meses com febre, tinha o corpo todo inchado, foi curado, batizado no Espírito Santo e recebeu o dom de profecia. E ainda teve o caso de um homem que viu seu filho morrer, tomou ele logo, imediatamente nos braços, ele começou a buscar a Deus, invocar o nome do Senhor, e imediatamente aquela criança voltou à vida. E a sua esposa, quando viu aquele milagre acontecer, ela voltou-se para Cristo. Ela entregou-se ao Senhor. Então, vários relatos de milagres, de curas divinas, confirmando a unção, o poder do Espírito Santo na vida daqueles irmãos. Então, nós vemos que aqueles eram os sinais de Deus, confirmando a pregação dos nossos pioneiros na obra do Senhor. E aqui nós vemos o texto de Marcos 16, 20. Marcos 16, 20 é o último versículo do Evangelho de Marcos, que é um versículo que diz que os sinais seguiam os que creram. Ou seja, esse versículo 20 do capítulo 16 de Marcos mostra que haviam sinais no ministério dos discípulos de Jesus que faziam a obra do Senhor e através da vida e ministério deles haviam sinais. Diz o texto, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, a comprovação de que aqueles servos de Cristo tinham a presença do Espírito Santo é que os sinais seguiam. Eles iam fazendo, iam pregando e os sinais acontecendo, como mostra da unção e do poder do Espírito Santo, tal qual aconteceu através do ministério dos missionários Daniel Berg, Gunnar Wingre e todos os que aceitaram a mensagem pentecostal dentre aqueles irmãos das igrejas aqui no nosso país, no Brasil. Então essa é a abordagem do nosso segundo tópico da nossa lição. Terceiro e último tópico, a expansão do avivamento pentecostal. Nesse terceiro e último tópico nós temos apenas 2 subtópicos. Primeiro, um modelo centrífugo. Segundo, um crescimento acentuado. Nós vamos ver nesse tópico que houve uma grande expansão do avivamento pentecostal,
nós vamos ver um dos grandes motivos, um grande segredo para que esse movimento pentecostal tivesse um grande crescimento, uma grande expansão. E aí nós vamos entender, então, como foi construído, como foi desenvolvido como houve esse crescimento, e como esse movimento se consolidou e se tornou forte em nossa nação. Nós vemos que, no primeiro subtópico aqui, um modelo centrífugo, nós vemos que o avivamento, ele fez com que a igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo. Ou seja, através do movimento pentecostal, a igreja passou a buscar um crescimento de dentro para fora. Um crescimento ou um trabalho que era desenvolvido, cultos na casa de um irmão, fazia um culto aqui na casa de um irmão, na casa de outro, um culto num pequeno salão. Cultos eram feitos num determinado bairro, em uma cidade, e ali eles iam pregando o evangelho pelas ruas, pelas casas, pelas escolas, pelos hospitais. A igreja ia fazendo aquele trabalho formiguinha, podemos dizer assim. E aí a igreja começou a crescer de dentro para fora. Aí nós vemos que depois que houve um crescimento, que já estava expandindo, que buscaram um local mais amplo, e nós vemos que o Senhor salvava, curava e batizava no Espírito Santo. Então, eles começaram a fazer aquele trabalho por casa por casa, rua por rua, escolas, hospitais. Aí, quando a igreja foi crescendo, eles foram procurando um local um pouco mais amplo, e aí o movimento pentecostal foi crescendo como nunca tinha acontecido em nosso país. Aí aconteceu o que prometera o Mestre Jesus, Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8. Segundo subtópico, para nós fecharmos o terceiro e último tópico, um crescimento acentuado. Então nós vemos que a igreja começou a fazer esse trabalho de crescimento centrífugo, e os pentecostais no Brasil não cresceram. A nossa lição faz questão de evidenciar que os pentecostais no Brasil não cresceram porque buscaram pessoas em outras igrejas, mas cresceram evangelizando, ou seja, ganhando vidas para Cristo, para o reino, pregando o evangelho para ganhar almas e discipulando essas pessoas que haviam ganhado. Aí nós vemos aqui, segundo dados do IBGE, em 2010, o Brasil tinha aproximadamente 42 milhões de evangélicos, a maioria destes de tradição pentecostal. Então nós vemos que o pentecostalismo cresceu de forma tremenda em nossa nação, e a nossa lição faz questão de evidenciar que tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Então, para nós concluirmos, nós podemos ver que outrora o que dominava o cenário de vida religiosa na nossa nação era um sistema de doutrina que não concordava, que não entendia, que não aceitava o batismo do Espírito Santo com evidência inicial de falar em outras línguas, e também não aceitava o exercício dos dons espirituais. E nós vemos que estas manifestações espirituais são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Depois de Daniel Berg, depois de Gunnar Wingre, depois do movimento pentecostal, houve uma grande mudança, e o Espírito Santo de Deus trouxe esse grande avivamento. Aconteceu esse movimento pentecostal e ele cresce a cada dia. O Espírito Santo continua batizando pessoas no Espírito Santo, trazendo revestimento de poder, e os dons espirituais continuam sendo manifestados em nosso meio para a glória do Criador do Universo. Deus continue abençoando a tua vida, e a próxima lição a estudarmos, lição de número 10, o avivamento na vida pessoal. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.